Comentar com você nesse vídeo sobre a vitória estupenda do Botafogo contra a equipe do Fortaleza, né? Até então líder do Campeonato Brasileiro, no Engenho de Dentro, gente. Uma vitória maiúscula da equipe do Glorioso, né? Contra um Fortaleza que fez seu jogo, fez seu esforço todo, estava conseguindo levar o jogo ali no 0x0, por certo que no final da partida as coisas poderiam ser muito mais benéficas para o Laio, em virtude até mesmo de que o Botafogo se atiraria muito mais na busca do resultado, deixaria os espaços para os contragolpes do Laio, um tipo de jogo que o Laio gosta muito de fazer, né? Mas as coisas não foram bem dessa maneira para o Fortaleza e para o Botafogo, ainda bem que não foram dessa maneira as coisas, né? O Botafogo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, meus amigos e minhas amigas. Claramente que em termos de pontos perdidos, o Fortaleza tem o jogo aí no final de semana, vai ter o jogo no meio de semana contra a equipe do Inter, né? E pode retomar à frente, mas o fato é que este jogo era muito importante para o Botafogo, não apenas porque o Botafogo poderia ficar muito distante do Fortaleza, não é essa a questão era a confiança que poderia ser abalada no Botafogo, ao mesmo tempo, essa confiança poderia ficar ainda mais monstruosa nessa equipe do Fortaleza, entende? Não é questão, por exemplo, o campeonato tem muitos jogos pela frente, tem muitas rodadas pela frente, então, na verdade, não era a questão do resultado, mas o que o resultado poderia, evidentemente, fazer com as duas equipes, né? Primeiro tempo, gente, em que as emoções não foram das melhores, né? O Fortaleza conseguiu, assim, prevalecer, né? Mas, de certa maneira, as duas equipes prevaleceram em que sentido, Josa? Em que sentido que o seu jogo estava se fazendo valer, né? As duas equipes não foram muito bem, mas o Botafogo foi um pouquinho mais assertivo do que o Fortaleza, né? Contudo, não teve ali o brilho necessário para conseguir chegar ao gol. Eu fiz um vídeo anterior a este jogo falando que, em termos de esquema tático, a gente tem uma equipe do Fortaleza um pouco mais preparada, mais madura do que a equipe do Botafogo, que contudo, gente, não tem um esquema tático tão ruim, longe disso, é um dos melhores também, é que o do Fortaleza é muito bom, e a vantagem do Botafogo neste caso eram as individualidades, né? A gente viu isso gritando no jogo, né? A gente viu o Luiz Henrique jogando muita bola, a gente viu um outro jogador tendo bastante destaque ali também, o Almada fazendo associações ali com muita eficiência e tal. Então, o gol do Botafogo surgiria evidentemente a partir de uma individualidade, né? De algo assim acima do normal, fora da curva, né? E isso aconteceu no segundo tempo, né? Antes disso, no segundo tempo, a gente teve um Botafogo que entrou, assim como no primeiro, com muita vontade de fazer o gol, né? Um Botafogo realmente muito protagonista, né? No primeiro tempo, esse Botafogo ele vai se perdendo um pouco a pouco, porque ele vai se encaixotando na proposta do Fortaleza, né? Apesar de ter tido suas chances, o Botafogo não consegue terminar o primeiro tempo da mesma maneira que começou a partida. No segundo tempo, a gente tem um cenário muito parecido. O Botafogo volta com muita intensidade. Eu acho até que o Fortaleza estava até um pouco mais perdido do que no primeiro tempo, dentre outras coisas, porque o meio de campo não estava atuando muito bem, né? O Hércules não estava bem na partida, né? E tampouco aquela saída com o Moisés estava funcionando. Acho que o Voivoda demora para fazer substituições. Acho que ele deveria ter feito essas substituições no vestiário. Dessa vez, acho que o técnico Fortaleza, grande técnico Fortaleza, ele peca um pouquinho, ele errou, né? Poderia voltar ao vestiário já com jogadores diferentes, com novos jogadores na equipe e tal, talvez o Kevin entrando no começo do segundo tempo, né? E isso não aconteceu. Então veja, o Botafogo está melhor, portanto, no segundo tempo, né? Está levando muito mais perigo, poderia fazer o gol a qualquer momento. Enfim, as coisas estão acontecendo para o Botafogo. O que acontece? O Voivoda faz duas substituições. Ele tira o Hércules, que estava um tanto quanto inoperante, né? Coloca o Pedro Augusto, que é um jogador que tem tido bons números no campeonato, e coloca o Pikachu ali no lugar do Moisés. O que aconteceu? O jogo fica muito perigoso para o Botafogo. Por quê? Porque o Fortaleza começa a dar sinais que vai ter uma recuperação de qualidade da qualidade do seu jogo na partida e que poderia perfeitamente complicar. O Fortaleza começa a sair um pouco mais e a chegada ao ataque, a ultrapassagem para o campo ofensivo começa a ter muito mais relevância, né? Então, aquilo que eu previa que poderia acontecer era, à medida que o Botafogo vai se desgastando, esse jogo do Laio vai aparecendo. Então a coisa poderia ir para esse caminho, que seria um caminho extremamente perigoso para o Glorioso, né? Então veja, além do esquema tático além do desgaste que já existia na equipe do Botafogo, o esquema tático do Laio, quando as duas equipes estão cansadas, acaba se sobrepondo aos seus adversários no jogo, né? O que acontece? Também a condição individual dos jogadores, ela vai perdendo relevância à medida que os próprios jogadores vão se desgastando e vão, com esse desgaste que eles vão apresentando, vão desgastando também o esquema tático. Ele vai perdendo a relevância que ele tem. À medida que o esquema vai perdendo essa relevância, ele afeta diretamente o desempenho individual dos seus jogadores, né? Então era um momento perigosíssimo para o Botafogo. E aquilo que eu falava, olha, o Botafogo vai ter que se valer na qualidade. E essa qualidade apareceu, né?
apareceu como um dos melhores jogadores em campo, senão, não dá para falar que foi o melhor, né, porque, enfim, o Alexander Barbosa, né, faz um lançamento primoroso, né, de mestre, espetacular, daquelas coisas que se você tá no estádio, você tem que bater palma, sabe, não tem como, porque de fato foi um lançamento, assim, maravilhoso mesmo, né, é daquelas coisas que a gente fala, poxa, obrigado futebol, né, na narração, né, o narrador chegou a comentar, poxa, lembrou o Gerson, né, daquele Botafogo campeão, né, que tinha o Gerson, sem dúvida, não é exagero, né, porque foi primoroso, 70 metros, né, alcançando o peito do Igor Jesus. Igor Jesus, quando foi contratado, eu falava, é um jogador diferente, né, vocês vão ter muito orgulho desse jogador. Ele colocou o Tiquinho no banco. O curioso disso tudo é que o Arthur Jorge pensava em substituir o Igor Jesus pelo Tiquinho, né? Quando eu ouvi falar disso, falei, pelo amor de Deus, não faça isso. O Igor Jesus, mesmo cansado, é importante que ele fique na equipe, que ele conecta ações importantes da equipe, né? O Igor Jesus matou no peito e guardou sem nenhuma chance para o João Ricardo, né? Então o Fortaleza começa a acelerar um pouquinho mais a sua transição, começa a chegar com mais facilidade, coloca um pouco de risco ali, o narrador chega e fala que tem muita tensão na partida, eu discordo, acho que não era para tanto, mas o perigo começava a aparecer sem dúvida nenhuma, né? O Maestro Júnior falou, não, eu esperava mais um pouquinho do Fortaleza, que foi menos ousado. Pô, acompanhe mais o Fortaleza, né? Porque o jogo do Fortaleza é um pouco esse mesmo, e tem sido muito bem sucedido até por causa disso, Maestro Júnior. Vamos estudar um pouquinho, olhar mais para as equipes do Nordeste, né? Enfim, trabalhar um pouquinho, né? Só trabalhar em dia de jogo, não faz mais nada na vida. Trabalhar um pouquinho, né? Para comentar com mais qualidade, né? Enfim, né? O que acontece? O que ocorre, gente, é que à medida que o Laio vai saindo para tentar empatar, vai deixando os espaços, evidentemente, né? Aí não tem jeito, o Marlon Freitas, né, encontrou uma bola ali muito boa, de novo, para ele que não podia sair da equipe, faz o segundo gol do jogo. Assim, o destaque do Botafogo, sem dúvida nenhuma, um grande jogador, mas o Botafogo teve sim, nos momentos que precisou, os seus destaques. Muitos jogadores foram muito bem na partida de hoje, tá? E em virtude disso, em virtude das suas individualidades, né, a qualidade técnica dos jogadores do Botafogo superaram a qualidade do esquema tático da equipe do Fortaleza. Essa partida a gente teria provavelmente um perdedor, né? Poderia empatar, mas poderia ter um perdedor, é normal. Essa derrota não tira o Fortaleza da luta pelo título de forma nenhuma, tá? Perdeu, na minha opinião, até quando pode perder, né? Por quê? Porque na verdade tem muito campeonato pela frente e essa é uma partida dificílima contra uma equipe extremamente qualificada. Laio não está fora da disputa do título por causa dessa derrota. Ao mesmo tempo, essa vitória é muito importante para o Glorioso, mas muito importante até mesmo para a construção dessa confiança, né? Porque se perder, poderia ficar complicado. Ao mesmo tempo, está tudo em aberto ainda. Não somente a disputa está muito acirrada entre Botafogo e Fortaleza, mas também tem aí Flamengo e Palmeiras na fila que também podem complicar para essas duas equipes que são ponteiras no momento, tá? Então, foi uma grande vitória do Botafogo, parabéns ao Botafogo por essa vitória importantíssima. Quanto ao Laio, eu acho assim, não tem muito o que criticar, porque fez o jogo que deveria fazer, né? Ao contrário do que pensa o Maestro Júnior, né? Não dava para praticar essa ousadia toda, tinha que fazer o seu jogo mesmo, estava correto. No fim das contas, quando as coisas estavam se ajeitando para o Fortaleza, o Botafogo conseguiu fazer o seu gol e depois o seu segundo gol, né? Foi merecida essa vitória, foi justa essa vitória, parabéns ao Botafogo. Sinceramente, gente, vocês que torcem para o Fortaleza, vamos nos acalmar, porque tá tudo muito bem ainda, tá tudo em casa, tá tudo tranquilo, sem nenhum desespero, porque o Laio é uma equipe espetacular e essa derrota era uma derrota que poderia acontecer sim. Poderia acontecer e aconteceu justamente para uma das melhores equipes também do futebol brasileiro no momento, que é essa equipe do Botafogo. Tá tudo bem, na minha opinião, e parabéns ao Botafogo por essa enorme, gigantesca vitória contra uma das melhores equipes hoje do futebol da América do Sul, que é o Fortaleza. Amigos e amigas, é isso.